Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar do seguinte tema, que vai estar aparecendo aqui também para vocês. Por que os discípulos de Jesus abandonaram ele? Por que os discípulos abandonaram Jesus? Talvez você possa pensar que seja um tema estranho, né? Como assim? Como pode os discípulos abandonarem Jesus? Mas aconteceu isso quando Jesus falava e pregava os seus discursos, aquilo que ele veio trazer do Pai. E hoje, 2000 anos depois, nós continuamos abandonando Jesus. Mas como assim, professor Ricardo? Você está falando que nós estamos abandonando Jesus? Estou falando que nós estamos abandonando Jesus. Nós vamos ver esse trecho da Bíblia que diz, onde mostra o porquê que os discípulos abandonaram Jesus. E ao final você vai perceber que nós também estamos abandonando Jesus. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias juntamente comigo. A minha já está aberta aqui. Nós vamos ler o capítulo 6 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 66. Primeiro nós vamos ver então o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. E aí depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse capítulo. Pode ficar com o capítulo aberto. Capítulo de João, para você não precisar ficar consultando a Bíblia, eu vou colocar os versículos em que eu vou ler aqui do lado, porque aí você pode só prestar atenção na palavra e aí depois você pega a sua Bíblia e confere, né? Mas por enquanto, preste atenção na palavra para você compreender essa reflexão. Não se preocupe, os textos bíblicos estarão aqui do lado. Então, o texto de João, capítulo 6, versículo 66, diz o seguinte: Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja, os discípulos abandonaram Jesus. Mas o texto diz, daquela hora em diante. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus fez para que os discípulos abandonassem Jesus? E aí, para a gente compreender isso, nós temos que ler o capítulo todo. E aí, nós vamos começar lá do versículo 1. Então, para a gente não ler todo o capítulo, eu vou explicar mais ou menos a história. Versículo 1 diz o seguinte, vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Na NVI. Veja, Jesus morava em Cafarnaum. Ele tinha ido para o outro lado do mar da Galileia, para o outro lado da margem, né? O mar da Galileia não é um mar, é um lago, né? Chamado de Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Na verdade é um grande lago. Ele tem aproximadamente 14 quilômetros de largura por 28, 30 de comprimento. É um grande lago. Jesus estava ali e curando e realizando sinais. Presta atenção que é muito importante você entender o que significa esses sinais. Ele estava realizando sinais. De repente, juntou grande multidão. Tinha 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí, de repente, Jesus chama um dos discípulos. Ele chama primeiro a Felipe e diz: Felipe, onde que nós iremos comprar pão para alimentar esse povo? Mas Jesus, no versículo 6, ele faz essa pergunta, mas ele já sabia o que ele iria fazer. Ele fez essa pergunta apenas para pôr à prova Felipe. Versículo 6 diz assim: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. E aí Felipe fala: olha, Jesus,
Senhor, não dá. Nós não temos nem dinheiro para comprar esse tanto de pão e nem padaria. Não há padaria suficiente para fornecer 5.000 pães para a gente alimentar esse povo. Mas aí, o outro discípulo, André, que era o irmão de Pedro, encontra ali um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí André fala, olha, mestre, tem ali um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus manda trazer esses 5 pães e 2 peixes, manda todos se assentarem. E aí acontece mais um sinal miraculoso. Aqueles 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentar toda aquela multidão. A multidão come até ficar satisfeita. Veja, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente, ou seja, todos ficaram cheios, né? Não foi um pãozinho para cada um, não. Todos comeram até se encherem, né? Se empanturrarem. Jesus mandou guardar o que sobrou. Sobrou ainda 12 cestos de pão e de peixe. E aí, veja o que diz o versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Depois que eles viram este sinal miraculoso, eles falaram, sem dúvida, este é aquele profeta que deveria vir ao mundo. Mas, versículo 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando eles viram o sinal que Jesus estava fazendo, dessa multiplicação dos pães, eles não tiveram dúvidas, este é o profeta que havia de vir. Mas eles queriam fazer Jesus rei à força, proclamá-lo rei à força. A intenção deles é fazer Jesus lutar contra Roma para libertá-los. Jesus, vendo que essa era a intenção deles, saiu e foi ficar sozinho. Ao anoitecer, a noite já tinha caído. Os discípulos desceram para o mar, para o barco, não viram Jesus, não sabiam onde estava Jesus e eles então voltaram para Cafarnaum. No meio do lago, já tinham remado ali, talvez 7, 8 quilômetros, no meio do lago, vem uma tempestade. Eles começam a ficar com medo. Ao longo, eles olham e veem um homem vindo e caminhando sobre o mar. Ficam assustados. Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E aí, eles chegam do outro lado. E aí, o que acontece? No dia seguinte, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali. E que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Quando a multidão, versículo 24, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Então aqueles outros discípulos que tinham sido alimentados pelos pães e pelos peixes, uma multidão de gente, perceberam que Jesus já não estava ali mais, já tinha voltado para Cafarnaum. Então eles pegaram barcos e foram para Cafarnaum atrás de Jesus. Versículo 26. Versículo 25. Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Então veja, eles estavam lá, tinham acabado de acordar, depois daquele sinal miraculoso dos pães. Procuraram Jesus, não encontraram Jesus. Falaram, olha, Jesus então está lá do outro lado, está para Cafarnaum, vamos para lá atrás de Jesus. Chegaram lá, eles ficaram intrigados. Como que Jesus tinha ido para ali? Porque nós não vimos Jesus entrar dentro do barco com os discípulos. E aí eles perguntam, mestre, como chegastes aqui? Jesus ignora
totalmente a pergunta deles e responde da seguinte forma, versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha o que Jesus diz para eles. Olha, vocês estão aqui atrás de mim, me procurando, não é porque vocês viram os sinais miraculosos e creram nos sinais. Vocês estão aqui é porque vocês encheram a barriga de pão ontem. Vocês se satisfizeram com os pães ontem, estão com a barriga cheia. E vocês, na verdade, estão aqui, não é procurando aquele profeta que fala em nome de Deus. Vocês estão aqui querendo mais pão e peixe. Vocês estão aqui querendo mais comida. Aí olha o que Jesus continua dizendo no versículo 27. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, parem de ficar procurando somente aquilo que satisfaz a barriga de vocês, o ventre de vocês. Parem de procurar aquilo que satisfaz apenas a matéria. E aí eles perguntam para Jesus, mas então o que nós devemos fazer? O que o Senhor requer de nós? O que o Senhor quer que a gente faça? Jesus falou assim, eu quero que vocês creiam, que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu quero que vocês creiam no Deus que me enviou. Versículo 29, a obra é esta, é que vocês possam crer naquele que me enviou. Porque o sinal miraculoso é uma chancela divina. Vocês não estão crendo. Eu estou operando sinais, milagres, é para que vocês creiam naquilo que eu estou falando. Não é para vocês ficarem abismados e procurando só os sinais. Porque o sinal é apenas uma chancela divina para confirmar que Deus enviou aquele mensageiro. E onde que começa essa questão de sinais e de milagres? Começa lá em Êxodo. Coincidentemente no livro da redenção, na figura de Moisés, ali no capítulo 3 e no capítulo 4. Moisés então está ali e de repente uma plantinha começa a pegar fogo e falar com ele. E a plantinha começa a falar com ele, né? Deus falando, olha Moisés, eu estou te enviando para você ir lá falar com o faraó para libertar o meu povo. Eu quero levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel, para uma terra de liberdade. Aí Moisés fala, não, peraí, primeiro eu quero saber quem é o Senhor, quem está falando comigo? E aí sai a voz lá da plantinha, sou eu sou, né? Eu sou que estou aqui falando contigo. Mas aí Moisés fala assim, tá, deixa eu ver se eu entendi, eu sou. O senhor quer que eu vou lá falar com a faraó para libertar o povo dele. E aí eu vou falar para ele que uma plantinha pegando fogo aqui mandou eu ir lá falar com ele. O senhor acha que eles vão acreditar nisso? Aí Deus lá, né, através da plantinha pegando fogo, fala, o que você tem na mão? Tem um cajado. Joga o cajado no chão. Jogou o cajado no chão. Virou serpente. Pega a serpente. Pegou a serpente. Virou cajado de novo. Aí Moisés falou, boa essa, hein? Essa eu gostei. Essa foi boa. Mas e se mesmo assim eles não acreditarem? Aí a plantinha falou com ele, de novo. Pega a sua mão. Coloca a sua mão dentro da sua túnica. Tira a sua mão. Tá com lepra. Agora coloca a sua mão de novo dentro da sua túnica. Tira, tá limpa. Essa também foi boa. Mas eu acho que eles ainda não vão acreditar. Aí o que o texto diz? Lá em Êxodo capítulo 4, o texto diz o seguinte, que Deus chega para Moisés e fala, se eles não crerem nesses milagres que eu estou falando, eles crerão no derradeiro. Eles crerão no sinal derradeiro. E qual era o sinal derradeiro? Pega a água, joga a água no chão. Quando a água tocar o chão, a água vai se tornar em sangue. Eles crerão no sinal. Veja, o sinal, o milagre é apenas uma chancela divina para comprovar de que aquele homem está sendo enviado e aquilo que ele fala
é palavra de Deus. O milagre é então um sinal para que as pessoas possam crer que aquilo que o profeta enviado está falando é palavra de Deus. Então, milagre é um sinal de autenticação da palavra. E aí, voltando ali para o texto de João, Jesus estava fazendo sinais. Só que o povo estava buscando Jesus apenas pelos sinais. É como se o sinal estivesse apontando para Cristo, mas eles estivessem olhando apenas para o dedo. O sinal está apontando para Cristo, falando: olha, presta atenção no que esse homem está falando, porque ele é enviado de Deus. E aquilo que ele está falando é palavra de Deus. Mas ao invés deles crerem naquilo que Jesus estava falando, eles ficaram olhando só para o dedo. Eles estavam abismados, admirados apenas pelos sinais. E eles estavam procurando Jesus apenas pelos sinais. E Jesus fala: vocês estão me procurando apenas porque vocês encheram a barriga ontem com pão. E vocês querem mais pão. Vocês querem este pão que só pode levar vocês até o túmulo. E aí eles perguntam: mas então o que nós devemos fazer? Jesus falou: vocês têm que crer naquilo que eu estou falando. Mas eles estavam querendo apenas os sinais. E aí Jesus continua. E aí eles falam: tá, mas ô mestre, esse negócio de sinal aí, a gente entende. Esse negócio de sinal a gente entende. Porque a gente sabe que os nossos pais lá no deserto comeram do pão que Moisés fez cair do céu. Então esse negócio de sinal a gente entende. Moisés lá no deserto fez cair pão do céu. E nossos pais comeram. E Jesus falou assim: não, para com isso. Aquele pão que caiu lá do deserto não foi Moisés que deu. Aquele pão caiu porque o meu pai fez cair aquele pão no deserto. Mas presta atenção. Aquele pão que os seus pais comeram no deserto não levou eles para além do túmulo. Porque eles comeram o pão, mas morreram. Todos aqueles que estavam no deserto comeram o pão, mas morreram. O que eu estou querendo dizer para vocês é que tem um pão, e aquele pão que vocês comeram ontem também, que vocês estão aqui querendo comer de novo, vocês vão comer e vão continuar morrendo, porque é apenas um pão de farinha. Mas eu tenho um pão que é celestial, um pão que, se você comer deste pão, você vai ter vida eterna. Aquele pão que desceu do céu, que desceu lá no maná, não dá vida para vocês. Mas aí Jesus diz, versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí eles disseram: tá, Senhor, mas então cadê esse pão? Cadê esse pão? Eu acho que Jesus já estava cansado desse povo. Jesus está ali tentando mostrar para eles que ele era o pão que caiu do céu, e eles: cadê esse pão? Aí Jesus responde, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí Jesus continua falando para eles que o pão verdadeiro é aquele que cai do céu, porque aquele pão dos antepassados deles só pode levar eles até o túmulo. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, versículo 53, disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E foi a partir deste momento
que os discípulos abandonaram Jesus. Lá no versículo 66 que nós iniciamos. A partir desta revelação de Cristo, de que eles deveriam comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo, os discípulos se afastaram e abandonaram Jesus. Mas veja, Jesus está falando aqui de algo que vai para além do túmulo. Os discípulos estavam atrás de Jesus apenas por aquilo, pelos sinais, pelos milagres, pelo pão, pelas coisas sensíveis deste mundo, materiais que podem nos levar apenas até o túmulo. E Jesus quer nos trazer e nos dar algo que vai para além do túmulo. Jesus fala, porque aquilo que eu estou te oferecendo, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, vai fazer com que vocês possam ir para além do túmulo. E é interessante a coincidência, porque lá em Êxodo capítulo 3, capítulo 4, Deus fala que talvez os 2 primeiros sinais não fariam com que o povo cresce, mas que o terceiro e derradeiro sinal faria com que eles crescem. E o sinal era qual? Quando a água tocasse o chão, a água se tornaria em sangue. Não é por outro motivo que o Evangelho de João narra como o primeiro milagre de Jesus, Jesus transformando água em sangue, lá em Caná da Galileia. Não, mas professor, lá em Caná da Galileia não foi água e sangue não, foi água em vinho. Pois é, mas é este mesmo vinho que lá na ceia, na última Páscoa, Jesus fala, pois este é o meu sangue que é derramado por vós. Então, veja, Deus para Moisés fala que o sinal que faria com que eles crescem que Moisés era enviado era o sangue derramado. O primeiro milagre de Jesus em João é o sangue derramado, é a água se transformando em sangue. E aqui Jesus fala que ninguém pode ir após o túmulo sem beber do sangue. A carne representa a morte de Jesus. Comer da minha carne significa participar da minha morte de Jesus. Da mesma morte que Jesus vai morrer. Então, quando ele fala comer da minha carne, significa vocês têm que morrer por amor de mim. Seja literalmente nos primeiros séculos, seja figuradamente, porque vocês serão perseguidos, vocês serão odiados. Mas vocês deverão morrer por amor de mim. E se refere e dá um reflexo também no batismo, porque é a morte do corpo natural, porque nós devemos morrer para o mundo. Então, quando fala comer da minha carne, significa morrer para este mundo, tanto literalmente quanto figuradamente. E quando fala Jesus beber do meu sangue, ele está falando de vida. Porque lá em Gênesis capítulo 9, versículo 4, quando Deus fala para Noé que poderiam comer também dos animais, fala que não poderiam comer do sangue, porque deveria ser drenado o sangue, porque a vida está no sangue. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 4, porque a vida está no sangue. E a vida é algo que só Deus dá e Deus toma de volta. Nós não temos vida em nós mesmos. A vida quem nos dá é Deus. E quando Cristo fala que nós devemos beber do seu sangue, ele nos diz que nós devemos beber da vida que ele está nos dando. Só que essa vida que ele está nos dando através do seu sangue não é uma vida terrena, essa que corre nas nossas veias, que vai apenas nos levar até o túmulo. É uma vida que veio do céu, que vai nos levar para uma vida eterna, para além do túmulo. Em suma, em resumo, Jesus está colocando para os discípulos 2 realidades. O pão de farinha que só leva até o túmulo. E eu estou colocando também para vocês uma outra realidade. O pão da vida que desce do céu, que desceu do céu. E este sangue que pode te levar para além do túmulo. Jesus está falando, aquilo que vocês estão procurando só podem levar vocês para
apenas até o túmulo. Vocês estão preocupados e procurando apenas aquilo que está entre o berço e o túmulo. Mas eu estou aqui mostrando para vocês algo que pode levar vocês para além do túmulo. Uma vida eterna. E o que foi que eles fizeram? Abandonaram Jesus. Porque muitos estão procurando Jesus apenas para se satisfazerem daquilo que leva até o túmulo. Se satisfazerem das coisas que nos preenchem apenas até o túmulo. Pouquíssimos estão preocupados com as coisas que podem nos levar para além do túmulo. Quando Jesus coloca essas duas escolhas na nossa frente, a grande maioria abandona Jesus, porque eles não estão preocupados com aquilo que acontece no porvir, aquilo que Paulo diz que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que ninguém jamais imaginou, e que são justamente essas as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas somente naquilo que satisfaz a carne, a barriga, que preenche a fome natural, a fome dos desejos da carne, mas que leva somente até o túmulo. Infelizmente, aquilo que Jesus veio nos oferecer, que é algo espiritual, que transcende a vida material que nós temos, as pessoas não querem isso. As pessoas não querem uma vida que vai para além do túmulo. Por quê? Porque quando Cristo fala de pão e vinho, fala de aliança. As pessoas não querem uma aliança com um Deus, mesmo que esse Deus esteja oferecendo uma vida para além dessa vida. As pessoas só querem aquilo que as suas mãos podem tocar, que elas podem comer, que podem satisfazer os seus desejos da carne. Muito pouco sobra quando Jesus coloca essas duas decisões. Ninguém quer compromisso e aliança com Deus, mesmo que essa aliança possa nos dar uma vida eterna. Foi por esse motivo que muitos abandonaram Jesus. E se nós olharmos para a igreja de hoje, muitos estão igual aqueles discípulos. Estão indo atrás de Jesus, apenas procurando o pão de farinha, aquele pão material que só leva até o túmulo. As pessoas não estão compreendendo a mensagem de Cristo. Cristo não veio apenas para fazer milagres e trazer prosperidade, para trazer coisas materiais. Cristo veio como pão vivo do céu para nos dar uma vida para além dessa vida. Só que as pessoas não entenderam isso. Elas estão gastando toda a sua energia vital apenas buscando as coisas materiais deste mundo. Elas não querem um compromisso e uma aliança com Jesus. Elas não querem comer a carne de Jesus. Elas não querem comer o sangue de Jesus, que é a única coisa que nos garante uma vida para além do túmulo. Infelizmente, a igreja de hoje, a igreja moderna, está exatamente como aqueles discípulos, correndo apenas atrás dos milagres de Jesus. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. Eu espero que essa mensagem possa falar com você. Eu espero que essa mensagem possa produzir frutos na sua vida. E te dizer sempre o seguinte: se a sua vida está pautada apenas naquilo que se vê, que se toca, você está perdendo e gastando o tempo da sua vida apenas com as coisas que podem te levar até o túmulo. Jesus tem algo muito melhor, muito mais valioso para nós. Só que para você alcançar esse status de cidadão dos céus, que viverá para além do túmulo, você precisa comer da carne dele e beber do seu sangue. Você precisa fazer uma aliança com ele. E, acima de tudo, você precisa compreender o que Jesus está querendo dizer. Pare de ficar olhando para o dedo, porque o dedo apenas está apontando para Cristo. O dedo está falando apenas dos sinais. Compreenda o que Jesus está falando. Compreenda o que ele está dizendo à igreja. Porque se você ficar correndo atrás apenas dos sinais miraculosos,
você vai perder aquilo que é mais precioso, que é a mensagem que Cristo veio trazer, que é uma mensagem de vida eterna. Amém? Que essa mensagem possa produzir frutos na sua vida. E isso é o que nós oramos, isso é o que nós pedimos. Tá bom? Que Deus vos abençoe e até a próxima mensagem.